Explica para as pessoas que estão em casa o que são esses alimentos ultraprocessados e por que eles são classificados dessa forma. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Os alimentos processados são aqueles onde a indústria pega o alimento in natura e acrescenta açúcar, sal, óleo, vinagre. Então, como exemplo, a gente tem aí as salmouras, as carnes salgadas. Isso tudo é exemplo de alimento processado. O ultraprocessado, a indústria adiciona muito mais componentes nele. Então, além de colocar tudo isso que eu falei, pode ter extrato de soja, extrato de leite, da proteína do leite, aromatizante, conservante, acidulante. Então, nesse processamento do alimento, nesse ultraprocessamento do alimento, o alimento ele ganha mais sal e mais caloria. E aí, os exemplos de alimentos ultraprocessados, os biscoitos recheados, a salsicha, os nuggets, os salgadinhos de pacote, isso tudo é exemplo de alimento ultraprocessado. E esse ultraprocessamento do alimento transforma ele num alimento mais palatável, então é viciante, é mais gostoso, né? E isso aí também é uma coisa que leva a pessoa a comer cada vez mais. É verdade, são realmente alimentos muito saborosos, mas que fazem mal à saúde. A pesquisa mais recente, para a gente ter uma ideia, do IBGE sobre essa questão de obesidade, já que é uma consequência natural desse consumo tão exacerbado de ultraprocessados, é de que em 2019 o número de adultos com mais de 20 anos com excesso de peso mais do que dobrou. Subiu de 12,2% em 2003 para 26,8% em 2019. Ou seja, de cada 4 pessoas, uma pessoa estava com obesidade. E aí, doutora, eu já incluo o comentário da Maricilda Borges aqui nas nossas redes sociais. Ela diz o seguinte: além da saúde, tem a questão do bullying, né? Por isso, temos que nos cuidar. A Maricilda fazendo o comentário dela. O número de pessoas obesas no país dobrou nesses últimos anos e vem aumentando cada vez mais. É um reflexo desse consumo exacerbado desse tipo de comida, né? Então, a obesidade nos últimos 40 anos vem crescendo e se tornou uma verdadeira pandemia. Sim. Então, a gente tem falado aí muito de pandemia de Covid, é um termo que a população agora está acostumada a ouvir, de uma doença aguda da Covid. A gente tem agora a pandemia da doença crônica, obesidade. No último dia 2, a Federação Internacional de Obesidade divulgou o Atlas Mundial da Obesidade. E 1 em cada 7 pessoas no mundo tem obesidade. Se nada for feito, a perspectiva é que em 2035 a gente vai ter 1 a cada 4 pessoas no mundo. Imagina só quanta gente. E o reflexo disso, por que as pessoas estão se tornando obesas? A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica multifatorial, então não é um motivo só que leva a pessoa a ganhar peso, mas com certeza o estilo de vida moderno, que as pessoas não têm tempo para nada, é correria, e muitas vezes nessa correria não se alimentam adequadamente, vão no que é mais fácil, e aí entra o processado, o ultraprocessado, e deixa de lado o alimento in natura, que é mais perecível, tem que estar comprando com mais regularidade porque estraga, tem que preparar, o sedentarismo. E a gente pensa também na questão do sono, que as pessoas muitas vezes têm problema com sono, uso de telas, rede social, celular, enfim. São vários motivos que levam a obesidade a estar crescendo aí nos últimos anos, mas com certeza alimentos processados e ultraprocessados também fazem parte dessa conta. Tem outro dado muito alarmante. Muitas pessoas estão mudando os hábitos alimentares e preferindo trocar refeições completas por salgados. Um dos motivos é o preço dos alimentos. Olha só. Você trocaria um almoço daqueles bem completos com arroz e feijão por um salgado? Hoje, agora, eu trocaria. Por quê? Mais prático, mais rápido, entendeu?
E o preço? O preço está em conta também. Com o peso da inflação, o movimento nas lanchonetes aumentou. O seu Enilson está vendendo cerca de 100 salgados por dia. Se você for olhar direitinho aí o preço de um lanche que custa em média 15, 16 reais, é mais barato do que você ir num restaurante almoçar, né? Tem aquelas pessoas que podem estar ali no restaurante almoçando e tem aquelas pessoas que querem, né, fazer sua economia de dinheiro e vem aqui até a hora do lanche, fazer um lanche, comer um pastel, tomar um suco. Então, realmente, isso eu percebo que isso tem aumentado. Quase 90% do crescimento na venda de salgados acontece em duas das principais refeições do brasileiro, o café da manhã e o almoço. A Rosemary está repondo a estufa com mais frequência. As pessoas estão procurando algo que possa substituir a alimentação tradicional do arroz com feijão. Muita gente vem aqui e faz um almoço mesmo? Sim. Pelo cardápio ser variado, dá para substituir uma refeição. O levantamento é da Cantar Consultoria, levando em consideração dados de 2019 a 2022. A alta nos preços e a praticidade de um lanche fizeram com que muitos brasileiros mudassem a rotina na alimentação. A pesquisa revelou que a preferência pelos salgados, ao invés do tradicional prato feito, aumentou de 11% para 15%. Enquanto isso, a preferência por refeições completas caiu de 7% para 4%. Para economizar e ainda manter uma dieta balanceada, o ideal é levar a comida de casa. A gente continua o nosso assunto sobre alimentos ultraprocessados que matam mais do que casos de violência. Aqui no estúdio está comigo a endocrinologista Flávia Tessarolo e a Débora, que eliminou 65 quilos com a mudança de hábitos. Doutora Flávia, o barato hoje, para economizar tempo e dinheiro fazendo esses lanches, sai caro na saúde lá na frente, né? Com certeza. E a gente sabe que a gente precisa ter um estilo de vida saudável. Então, não precisa esperar os anos passarem para ter reflexo na saúde. Então, a gente está vendo criança, adolescente, com sobrepeso, com obesidade, com doença de gente grande. Sim. Com diabetes tipo 2, que é o diabetes mais frequente em adulto, a gente está vendo em criança e adolescente. Criança e adolescente com hipertensão, com colesterol e triglicerídeo. Então não precisa achar que a conta vai chegar só lá na frente, não. Chega logo. Com certeza. A Débora, gente, ela eliminou mais de 60 quilos e mudou completamente a própria vida. Era agente de viagens. E hoje você trabalha com isso, Débora? Trabalho sim. Nos grupos, eu começava a ver a dificuldade que tinha das mulheres que chegavam até mim e se assustavam quando me reencontravam, né? Débora, praticamente você perdeu a minha irmã, você perdeu a minha mãe, você perdeu não sei quem. Você fez o quê? Primeira pergunta que a pessoa pergunta, qual remédio que eu tomei? Segunda pergunta, se eu fiz bariátrica. E não desmerecendo nenhum nem outro, cada um faz a sua escolha, faz a sua opção, mas eu ralei muito para chegar até onde eu cheguei. Só que na minha época, 13 anos atrás, era muito mais difícil, a gente não tinha essa ajuda que nós temos hoje. E aí eu comecei a ver que dava para estar compartilhando isso com outras pessoas. E na época eu virei para minha nutricionista e falei assim, amiga, não sei se a doutora conhece ela, Andréa Bise, aí eu falei assim, amiga, eu quero aprimorar sobre isso, eu quero aprender mais, eu quero saber como é que faz, me ensina. Então eu digo que eu fiz um pós antes da nutrição com ela e ela foi pegando todos os livros científicos e foram traduzindo em português para me ler e aquilo eu fui lendo e já tem uns 8 anos que eu trabalho com isso e já tenho 8 anos assim, mais de 300 mulheres fora do país e dentro. As de fora do país é porque viu uma amiga, viu o resultado. E o que mais ela se impressiona, Lucas, que você come, e muito bem. E por eu ser chefe, aquela coxinha maravilhosa que tá ali, a minha é igualzinha. Mas é igual mesmo? É igualzinha. Não é propaganda enganosa? Não é, Lucas. E a mulherada come e fala, mentira, que isso é só isso. O pão que eu faço, o que acontece? O psicológico da gente, quando se fala tirar, já te dá um bloqueio.
Então eu não tiro, eu substituo. Você faz 4 lindas refeições num cardápio que eu elaboro por eu ser chefe, que a maior dificuldade da gente, né, doutora, é a gente ter uma constância. Por quê? Você não tem criatividade, o dia tá corrido, você vai lá ter tempo para elaborar um cardápio. Então eu elaboro um cardápio com café da manhã, almoço, lanche e jantar, com comida in natura. Ah, Débora, mas o corre-corre do dia, como é que a gente faz? Aí eu te ensino você ter um planejamento, porque sem ele, meu amor, você não tem como perder nenhum quilo. É isso mesmo. Olha, doutora, a Jussara Braz da Conceição está perguntando. Boa tarde, Lucas e convidadas. A criança que nasce muito gordinha, será um adulto obeso? Jussara, a gente sabe que isso é uma coisa muito importante. O quanto a mãe ganhou de peso na gestação dessa criança vai influenciar no peso dela na vida adulta. Não necessariamente o fato dela ter nascido acima do peso vai transformar ela numa pessoa adulta no futuro. Mas o quanto que a mãe ganhou na gestação, a alimentação dessa mãe na gestação, isso tem impacto, sim, na vida dela adulta. Mais um dado interessante agora para a gente colocar na nossa conversa é que essa mesma pesquisa apontou que o consumo de alimentos in natura caiu 7% em 16 anos. Já os ultraprocessados aumentou o consumo 18% e a compra de refeições prontas aumentou 250%, mais do que dobrou. Doutora Flávia, o que você fala para os seus pacientes que dizem que não tem tempo, que a vida é muito corrida? Qual é a forma de se planejar para ter uma refeição mais saudável durante o dia? Sem gastar muito. O que a Débora falou, a gente precisa de ter planejamento. Então, e a pessoa tem que ter uma estratégia. Quando a gente vai tratar uma pessoa que tem obesidade, eu costumo falar assim para os meus pacientes: não existe nenhuma dieta, nenhum remédio, nenhuma injeção, e vou dizer, nem cirurgia bariátrica que garanta emagrecimento definitivo. Isso aí. Então, emagrecer e permanecer magro é um esforço. E esse caminho do emagrecimento é um caminho que não é uma linda reta. Ele tem curva, ele tem buraco, ele tem pedra, você vai cair, você tem que ter uma rede de apoio para se apoiar, levantar. Então você tem que ter ajuda do seu médico, do seu nutricionista, da sua família. E saber que, às vezes, vai ganhar um pouquinho de peso, mas vamos tentar consertar e vamos voltar atrás na balança, vamos perder um pouco mais na balança. E precisa de ter planejamento, precisa de ter organização, não pode ter aquele pensamento ou tudo ou nada. Então tem a pessoa que fala assim, já saí da dieta hoje mesmo, então chutei o balde, não vou mais voltar, não emagreci esse mês, não vou voltar no médico. Então isso é muito frequente e não pode acontecer. A pessoa tem que saber que ela precisa, pode contar com alguém, ela precisa de organização, precisa de planejamento, essa pessoa precisa ser avaliada se ela tem um transtorno alimentar. Muitas vezes a gente precisa sim usar medicamento, anti-obesidade, medicamento para tratar distúrbio alimentar, mas a pessoa tem que entender que a base é a mudança do estilo de vida, igual a Débora fez, porque senão é muito difícil depois se manter o peso perdido. Com certeza. Débora, você, quando era obesa mórbida, passou por situações